Vazio é um termo que se refere à ausência de conteúdo, preenchimento ou substância. Quando algo é vazio, significa que não contém nada ou está desprovido de características ou elementos. Por exemplo, um copo sem água está vazio, ou um espaço em branco em uma página é considerado vazio. É um conceito que pode ser aplicado a diferentes contextos, desde os objetos físicos até ideias abstratas. Esse conceito de vazio pode ser explorado de várias maneiras em diferentes formas de arte, incluindo quadrinhos, animações e jogos de videogame. O vazio não é vazio de significado. É um convite para que possamos preencher com nossas próprias emoções e interpretações. Como espectadores e jogadores, somos desafiados a encontrar sentido no vazio e a explorar o que está além das palavras. Senhoras e senhores, eu sou Alci e bem-vindos ao canal King Moose. Essa é a segunda parte sobre o que eu considero ser o vazio. O link para a primeira parte vai estar na descrição do vídeo, no card e no final desse vídeo. Se acha esse conteúdo interessante, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative a notificação para receber os conteúdos quando forem lançados, compartilhe com os amigos e comente o que pensa a respeito do assunto, pois é só dessa maneira que poderei saber quais são os temas que mais empolgam vocês. Como disse no vídeo anterior, esse roteiro deu um trabalhão danado para fazer. Por isso, só peço teu apoio para que eu possa continuar criando conteúdos mais e mais originais. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Nos quadrinhos, o vazio pode ser representado visualmente através de espaços amplos, cores sombrias e linhas angulares para transmitir uma sensação de desolação e desconexão. As HQs podem explorar o vazio através de narrativa não linear, sequência de sonhos ou flashbacks que revelam os conflitos internos dos personagens. Os elementos visuais, como figuras solitárias em um cenário isolado, podem simbolizar a luta dos personagens contra o vazio interior, ou a busca por significado em um mundo aparentemente sem sentido. Via de regra, podemos citar O V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd. Nessa graphic novel distópica, o vazio da sociedade dominada pelo autoritarismo é representado visualmente através de espaços desocupados e ambientes opressivos. Sandman, de Neil Gaiman. Essa série de quadrinhos de fantasia sombria explora temas de sonho, morte e existência, frequentemente utilizando imagens surreais e cenários oníricos para transmitir uma sensação de vazio e mistério. Maus, de Art Spiegelman. Essa graphic novel autobiográfica retrata a experiência do autor e de seu pai como sobreviventes do Holocausto, explorando temas de trauma, perda e vazio emocional. O vazio é um conceito multifacetado que pode ser abordado de várias maneiras, dependendo do contexto em que é considerado. Pode ser visto como uma condição fundamental da realidade, uma experiência emocional ou psicológica, ou mesmo como um tema artístico que inspira reflexão e expressão criativa. Em animações e desenhos, o conceito de vazio pode ser explorado de várias maneiras, tanto visualmente quanto narrativamente. Em termos visuais, pode ser representado por espaços sem nada na composição da cena, onde há ausência de elementos ou personagens. Isso pode criar uma sensação de solidão, tranquilidade ou desolação, dependendo do contexto da história. Personagens podem expressar o vazio emocional através de suas expressões faciais e posturas corporais. Olhares vagos, ombros caídos e movimentos lentos podem transmitir uma sensação de desesperança, apatia ou desconexão. Cenários desolados e sem vida podem ser utilizados para evocar o vazio, especialmente em histórias que exploram temas de pós-apocalipse, abandono ou isolamento. Paisagens áridas, ruínas antigas ou espaços urbanos abandonados são exemplos comuns. Algumas animações e desenhos abordam temas existenciais que lidam com o vazio interior dos personagens, como a busca por significado, identidade ou pertencimento. Essas histórias podem explorar questões filosóficas profundas e complexas. O
vazio também pode ser representado por meio de metáforas visuais, como imagens de buracos negros, abismos infinitos ou horizontes intermináveis. Esses elementos visuais podem simbolizar a incompletude, a incerteza ou a falta de propósito. Isso pode ressaltar a solidão ou a sensação de desconexão experimentada pelos personagens. No geral, em animações e desenhos, o vazio é frequentemente utilizado como um dispositivo narrativo e visual para transmitir uma variedade de emoções e temas complexos, desde a solidão e isolamento até questões mais profundas sobre a natureza da existência humana. Certamente aqui teremos alguns exemplos de animações e desenhos que exploram o conceito do vazio. WALL-E. Esse filme da Pixar apresenta um mundo pós-apocalíptico onde a Terra foi abandonada e se tornou um lugar desolado e vazio, coberto por lixo. O vazio é visualmente representado pela ausência de vida e pela vastidão dos desertos de detritos. Howie, o protagonista robô, vive uma existência solitária, compactando o lixo dia após dia, até que sua rotina é interrompida pela chegada de Eva, outro robô enviado à Terra em uma missão de busca por vida. A solidão e o vazio emocional de Howie são evidentes no início do filme, mas são gradualmente preenchidos à medida que ele desenvolve conexões emocionais com Eva e outros personagens. A Viagem de Chihiro. Nesse filme de animação do estúdio Ghibli, a protagonista Chihiro é transportada para um mundo de espíritos e deidades após seus pais se transformarem em porcos. Ela se encontra em um ambiente estranho e muitas vezes assustador, onde o vazio é representado pelas paisagens vastas e vazias e pela ausência de uma sensação de pertencimento. A jornada de Chihiro é marcada por encontros com diversos personagens, cada um lidando com seu próprio vazio interior e buscando significado em um mundo desconhecido. O filme aborda temas de identidade, amadurecimento e autodescoberta, enquanto Chihiro enfrenta seus medos e aprende a encontrar sua própria voz. BoJack Horseman. Essa série animada para adultos da Netflix segue a vida de BoJack Horseman, uma ex-estrela de TV e cavalo antropomórfico que luta contra o vazio emocional e existencial de sua vida decadente em Hollywood. O vazio é representado visualmente por meio de cenários urbanos sombrios e festas vazias, enquanto os personagens enfrentam seus próprios demônios internos. A série aborda questões de depressão, ansiedade, relacionamentos disfuncionais e busca por significado na vida. Apesar do humor ácido e das situações absurdas, BoJack Horseman oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da felicidade e a realização pessoal. Neon Genesis Evangelion. Essa série de anime de mechas é famosa por sua exploração profunda de temas psicológicos existenciais. Os personagens principais, especialmente Shinji e Kari, enfrentam o vazio interior e lutam para encontrar um propósito significativo em suas vidas enquanto pilotam gigantes robôs para combater ameaças misteriosas conhecidas como anjos. Serial Experiment Lain. Essa série de anime psicológico e cyberpunk segue a vida de Lain Iwakura, uma adolescente introvertida que se torna cada vez mais envolvida em um mundo virtual chamado Wiley. Serial Experiments Lain explora temas como identidade, alienação e natureza da realidade, sugerindo que a conexão com os outros pode ser superficial e deixar um vazio interior. Existem também jogos eletrônicos que se destacam por terem cenários ou personagens vazios, seja por uma escolha artística ou por uma limitação técnica. Esses jogos podem causar impressões diferentes nos jogadores, como tédio, curiosidade, medo ou fascínio. Os desenvolvedores podem criar ambientes desabitados e desolados para transmitir uma sensação de solidão e isolamento ao jogador. Isso pode ser usado para estabelecer um clima tenso ou para enfatizar uma narrativa sobre o mundo pós-apocalíptico. Por exemplo, o vazio pode ser explorado como um tema narrativo, onde o jogador é confrontado com questões existenciais sobre o propósito de sua jornada ou o significado das ações que realiza no jogo. Mecânicas de jogo que envolvem exploração de ambientes quase ilimitados ou amplos podem incentivar os jogadores a refletir sobre seu universo e encontrar significado em suas ações. O gênero de jogo que mais se destaca no quesito vazio tende a ser os jogos de aventura e exploração, muitas vezes associados a elementos de horror, atmosfera sombria e narrativas introspectivas. Alguns subgêneros e estilos específicos também se destacam nesse aspecto. Jogos de sobrevivência como Silent Hill, Resident Evil e Amnesia: The Dark Descent
frequentemente apresentam ambientes desolados, atmosferas sombrias e narrativas carregadas de tensão e mistério. O vazio é explorado através da solidão dos protagonistas, dos cenários opressivos e da sensação de estar constantemente à beira da morte. Por outro lado, jogos de exploração como Journey, Limbo e Inside muitas vezes destacam o vazio através de ambientes desolados, narrativas minimalistas e atmosferas contemplativas. O jogador é frequentemente deixado sozinho para explorar paisagens solitárias e refletir sobre questões existenciais e emocionais. Certos jogos de mundo aberto e RPGs como Dark Souls, Hollow Knight e Skyrim exploram o vazio através de mundos vastos e abertos, onde o jogador pode sentir uma sensação de solidão e desolação ao viajar por paisagens desabitadas e ruínas antigas. Alguns jogos apresentam áreas do mundo onde estão vazias ou não preenchidas com conteúdo significativo. Isso pode ocorrer devido a limitações de desenvolvimento, mas também pode ser usado como uma ferramenta de design para criar uma atmosfera de mistério e solidão. Enquanto que jogos como Dear Stare, What Remains of Edith Finch e Firewatch exploram o vazio através de narrativas introspectivas e experiências de jogabilidade focadas na história, nestes o jogador é muitas vezes deixado para refletir sobre temas como perda, luto, solidão e a natureza da existência humana. Esses gêneros e estilos de jogo frequentemente se destacam no quesito vazio devido à sua ênfase em atmosfera sombria, narrativas profundas e exploração solitária de mundos fictícios. Esses elementos combinados podem criar experiências emocionais e intelectuais, que deixam uma impressão duradoura nos jogadores. Alguns jogos exploram temas existenciais, como o propósito da vida, a mortalidade e o vazio emocional. Através de narrativas complexas e personagens bem desenvolvidos, esses jogos podem invocar uma sensação de vazio interior nos jogadores, levando-os a refletir sobre questões profundas e filosóficas. Ao retratar as lutas internas dos personagens e os efeitos devastadores de doenças mentais, esses jogos podem transmitir uma sensação de vazio e desesperança aos jogadores. Em alguns casos, a sensação de vazio pode surgir da jogabilidade repetitiva e monótona, onde os jogadores realizam tarefas tediosas ou sem sentido, sem uma sensação de progressão ou realização. Isso pode levar os jogadores a sentir que estão apenas passando o tempo em um mundo vazio e sem propósito. Para exemplificar, temos Limbo. É um jogo de plataforma e aventura em preto e branco que segue a jornada de um menino que procura sua irmã em um mundo sombrio e hostil. O vazio é usado como uma forma de criar uma atmosfera de mistério, medo e solidão, além de representar a morte e o desconhecido. Shadow of the Colossus. É um jogo de ação e aventura que se passa em um vasto mundo aberto, onde o jogador deve encontrar e derrotar 16 criaturas gigantescas chamadas Colossos. O jogo é famoso por ter um cenário belo e detalhado, mas praticamente sem vida, sem outros inimigos, animais ou pessoas. O vazio do jogo é usado para criar uma atmosfera de solidão, mistério e melancolia, além de contrastar com a grandiosidade e a violência dos Colossos. Silent Hill 2. Esse jogo de survival horror é conhecido por sua narrativa psicológica profunda e atmosfera opressiva. O protagonista, James Sunderland, viaja para a cidade de Silent Hill em busca de sua falecida esposa, encontrando um ambiente dominado por nevoeiro, escuridão e criaturas horripilantes. O vazio é explorado através das experiências emocionais de James, que lida com culpa, trauma e remorso, enquanto enfrenta seus demônios interiores representados de forma literal no mundo distorcido de Silent Hill. Soma. Esse jogo de terror psicológico segue o protagonista Simon Jarrett, que se encontra preso em uma instalação submarina abandonada após um experimento científico mal sucedido. O vazio é explorado através da solidão e do isolamento das profundezas do oceano, enquanto Simon enfrenta perigos sobrenaturais e questões existenciais sobre sua própria identidade e consciência. O jogo questiona a natureza da realidade, da vida e da morte, deixando o jogador com uma sensação de inquietação e incerteza. No entanto, o conceito de vazio em jogos eletrônicos pode ser interpretado de várias maneiras, e sua aplicação pode variar dependendo do gênero, estilo e narrativa do jogo. Como forma de expressão artística, o vazio em jogos eletrônicos pode ser poderoso e provocativo, levando os jogadores a refletir sobre questões profundas e experiências humanas universais. Também podemos identificar o vazio em filmes e séries,
onde é explorado de várias maneiras, muitas vezes refletindo aspectos da condição humana, sociedade e existência. Muitas séries de TVs e filmes abordam personagens que experimentam um vazio emocional em seus relacionamentos, seja por falta de conexão genuína com outras pessoas, solidão ou isolamento emocional. Exemplos incluem personagens que lutam com relacionamentos superficiais, vazios ou tóxicos, como em Mad Men ou Encontros e Desencontros. O vazio existencial é um tema comum em muitas histórias, com personagens lutando para encontrar um propósito significativo em suas vidas. Isso pode ser visto em filmes como Clube da Luta, onde o protagonista busca um sentido para sua existência em meio à alienação e ao consumismo da sociedade moderna. Alguns filmes e séries utilizam ambientes desolados e paisagens vazias para transmitir uma sensação de isolamento e desespero. Isso pode ser visto em obras de ficção científica pós-apocalíptica, como A Estrada ou The Walking Dead, onde os personagens enfrentam um mundo devastado e desabitado. Muitas vezes, o vazio é explorado através de personagens solitários e introspectivos, que lutam com suas próprias emoções e experiências internas. Filmes como Taxi Driver ou séries como Mr. Robot apresentam protagonistas solitários que enfrentam um vazio emocional profundo e uma desconexão do mundo ao seu redor. Algumas histórias exploram temas espirituais e existenciais, onde os personagens embarcam em jornadas de autodescoberta e transcendência. Isso pode ser visto em filmes como Árvore da Vida ou séries como The Leftovers, que exploram questões de fé, mortalidade e significado na vida humana. Cada uma dessas obras oferece uma perspectiva única sobre a experiência e os desafios de encontrar sentido em um mundo aparentemente vazio e desolado, refletindo as complexidades da condição humana e as lutas dos personagens para encontrar significado e conexão em um universo muitas vezes caótico e desconcertante. Acredito que já posso encerrar por hoje. É bom lembrar que esse é o vídeo 2 de uma série de 3 vídeos sobre o vazio, e semana que vem tem a última parte. O link para o primeiro vídeo vai estar na descrição, no card e no final do vídeo. Se esse tema chamou sua atenção e você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber a notificação quando sair novos vídeos. Aproveita e compartilha com os teus amigos e comenta o que achou desta temática. Até o próximo vídeo. Until next time, farewell.